fala conosco, ministra ao nosso coração, que esse culto que prestamos ao Senhor, que seja um culto onde o Senhor vai trazer resposta a orações aqui, que vai ser um culto onde o Senhor vai estar trazendo e derramando o teu bálsamo, onde o Senhor vai estar curando as angústias da alma, onde o Senhor vai estar trazendo descanso para aquele que está desesperado, cansado das angústias, dos problemas da vida. Que vai ser um culto onde aquele que se encontra perdido, mas que foi achado, foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aquele que chegou sem esperança vai encontrar esperança, porque tu és a viva esperança e o Senhor estará aqui. Glorifica o teu nome, Senhor. Mais uma vez, no nome de Jesus, ó Pai, eu oro e te peço, amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para a igreja, para você que está em casa também, no YouTube, no Instagram. Eu tenho uma certeza no meu coração, que a palavra de Deus, a minha palavra, ela vai sempre voltar vazia. A minha palavra, ela nem me muda. Mas a palavra de Deus, seja quem for que pregue aqui, essa nunca vai voltar vazia, mas ela vai cumprir aquilo que Deus quer na sua e na minha vida. Por isso eu queria que você se assentasse. Daqui a pouco eu vou ler o texto e vou chamar o Thales para cantar parte dessa canção. Marcos capítulo 10, você conhece a história. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Vai falar da história de um cego Bartimeu. Desse encontro de Jesus com esse homem marginalizado. E Jesus pergunta, e ele começa a clamar. Você conhece a história? Ele grita. Jesus para. E aí, esse Deus que é cheio de compaixão, de misericórdia. E talvez a música por si só já é uma pregação. Eu queria chamar o Thales para cantar parte dessa canção. E depois a gente conclui ela no final. Cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre. Não adianta insistir, pois está longe e ele não vai te ouvir, não vai. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho
compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. No texto de Marcos, o evangelista, ele vai contar a história desse homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. E essa história aponta para a vida de alguém que tinha tudo, que tinha todos os requisitos para viver uma vida de desespero e de desesperança. Quando nós olhamos para a realidade desse homem, filho de Timeu, nós podemos dizer, olhando para ele, olhando para a sua realidade, nós podemos dizer que esse homem tinha tudo. Ele tinha tudo para viver uma vida de desespero e de desesperança. E aqui nós vamos ver 4 argumentos que podemos perceber isso. O verso 46, o verso 47 de Marcos 10, a gente vai perceber o aspecto físico. A Bíblia vai dizer que, Marcos vai dizer que ele era cego. Esse homem ele era limitado. Esse homem dependia de pessoas para conduzi-lo de um lugar para o outro. Esse homem então tem uma limitação física. E a Bíblia fala que além de ser cego, esse homem estava sentado à beira do caminho. Ou seja, era alguém que de fato tinha tudo para viver uma vida de desespero. Uma vida sem perspectiva. Tinha tudo para viver uma vida sem projeto de vida algum. E viver sem esperança. Olhando para esse texto, a gente percebe também um outro aspecto. O seu estado social. Esse homem era alguém que vivia da mendicância. O texto fala que ele era um mendigo, que ele vivia de pedir esmolas, alguém totalmente desprovido à margem da sociedade. Esse homem era alguém que necessitava de provisão diária para o seu viver, e para isso, esse homem pedia esmola. O terceiro argumento é o seu estado emocional. Esse homem é alguém que vivia em constante angústia, certamente. O texto diz que quando Jesus sai de Jericó e vai já na direção de Jerusalém, o texto diz que o cego Bartimeu ouve, que Bartimeu tem ciência que Jesus estava passando por ali.
Você tem consciência de que Jesus está passando por aqui? Você tem ciência de que Jesus está aqui? Porque a Bíblia vai dizer que certa vez alguém disse: Jesus estava aqui, eu não sabia. E esse homem numa angústia, ele num estado de desespero, como se fosse a última expressão da sua vida, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então nós podemos perceber o seu estado físico era limitado, o seu estado social, o seu estado emocional e também o seu estado espiritual. Esse homem é alguém que só Jesus podia suprir a sua luta interior. Havia com certeza uma luta interior no coração de Bartimeu. E quem sabe você entrou aqui, quem sabe você está me escutando, e você tem essa luta interior no seu coração, um vazio da sua alma. E você tem tentado preencher com coisas, pessoas, e nada preenche, o vazio continua. Porque nada vai preencher esse vazio do seu coração, da sua alma. Só quando Jesus entrar é que o vazio é preenchido. Porque não era somente um ato da cura física que Bartimeu estava precisando. É tanto que o texto diz que quando Jesus opera o milagre, ele salva Bartimeu. Isso mostra que havia um desespero, havia um vazio na alma de Bartimeu. Quantas pessoas, nesse tempo de pandemia, que nós temos conhecimento, angustiadas, o vazio da alma, adolescentes que mandam mensagem dizendo que não quer mais viver, que não quer saber mais de viver, que não há sentido na vida. Então, quando a gente olha para o estado de Bartimeu, o seu estado físico, o seu estado social, emocional, espiritual, esse homem tinha tudo. Bartimeu tinha tudo para viver uma vida de desespero e uma vida de desesperança. Quem sabe você entrou por aquelas portas desesperado, desesperada, sem esperança, mas eu quero dizer para você que você veio ao lugar certo, porque Jesus está aqui. Me veja como a palavra de Deus ela é extraordinária, porque diz a palavra do Senhor que Jesus saindo de Jericó, juntamente com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Esse homem, ele tem um quadro terrível. E a Bíblia diz que Jesus, ao sair de Jericó, a sua última passagem por Jericó, os seus últimos momentos, já no fim do seu ministério público, caminhando para Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro desse homem. Jesus vai ao encontro desse homem que está em desespero de alma. Não era só a cura física. Jesus vai ao encontro desse homem que está cego, limitado, desprovido, sem provisão, desse homem que vivia de esmolas, desse homem que era marginalizado da sociedade. Jesus vai ao encontro desse homem que vivia uma angústia dentro de si. É possível que você possa se identificar com esse homem nessa noite, em algumas dessas áreas. É possível que você esteja sofrendo com alguma limitação física. E nesse tempo pandêmico, tudo é possível. É possível que você que está em casa, ou você que está aqui, você esteja vivendo um drama emocional profundo. É possível que você esteja vivendo uma crise existencial. É possível que você esteja enfrentando um vazio na alma. É possível que você esteja sem perspectiva. É possível que você esteja sem projeto de vida. É possível que você entrou aqui pensando ou com vontade de desistir de viver.
É possível que você esteja sofrendo, talvez, quem sabe, de uma luta espiritual muito profunda na sua alma. Uma busca de uma resposta que você tem buscado, que você tem procurado desesperadamente, mas você continua ainda com um vazio na alma. Você continua com o sentimento que você está indo por um caminho, e esse caminho é um caminho de morte. É possível que você esteja enfrentando um drama familiar, um drama no seu casamento. É possível que você esteja dizendo, ou quem sabe você disse, não há solução para a minha vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que assim como Jesus foi ao encontro desse cego Bartimeu, e o encontrou, nessa noite, Jesus tem todo o poder, porque Ele está aqui, e Ele está na sua casa, e Ele está com você, talvez na UTI, nos corredores dos hospitais, nesse leito de quarto, Ele está com você. Ele está aqui. Ele promete tudo que Ele cumpre. Ele diz, se eu não estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Ele está aqui. Ele está com você em casa. Ele está com você no trabalho. Ele está presente. Não foi por acaso que Jesus foi passar por ali. Jesus nunca passou por acaso em lugar nenhum. Ele sempre ia com um propósito, com uma finalidade, para alcançar alguém, para abençoar alguém. Você não veio aqui por acaso. O convite que alguém te fez não foi por acaso. Foi Jesus que usou essa pessoa para te convidar e trazer aqui, porque Ele te encontrou. E Ele vai ter compaixão de você. E Ele vai ter misericórdia de você. E Ele vai colocar um fim nessa angústia. Ele vai preencher o vazio da sua alma. Só Jesus. Só Jesus. Eu não sei qual é o seu drama. Eu não sei qual é o seu desespero. Mas eu posso dizer para você que o nosso Deus, Ele pode transformar o seu desespero em esperança. Só Jesus pode fazer isso. Homem nenhum pode fazer. Igreja nenhuma pode fazer isso. Só Jesus transforma desespero em esperança. E como é que Jesus então pode transformar o desespero em esperança? Como Jesus transformou o desespero daquele cego Bartimeu em esperança? Como Jesus pode transformar o seu desespero, a sua angústia, a sua crise, a sua dificuldade nessa noite em esperança? Em primeiro lugar, de maneira bem objetiva, Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer ouvir o seu clamor. O verso 47, 48 vai dizer: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Há várias passagens bíblicas que expressam essa ideia de clamor. Quando a gente olha para o livro do Êxodo, no capítulo 3, verso 7, verso 8, a gente vai encontrar claramente o povo de Israel, 400 anos de sofrimento. A Bíblia diz que esse povo que sofria de todo esse jugo dos egípcios, esse povo, ele começou a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus se inclinou para o sofrimento, para a angústia, para a opressão que o seu povo estava vivendo. Então, o que significa clamar? Clamar à luz da palavra de Deus é uma ação de inconformismo contra qualquer estrutura perversa, maligna e escravizadora. O sentimento de Bartimeu era esse, de não se conformar com a sua situação, com a sua condição. Quando Jesus está passando, ele não se conforma com o seu estado. Bartimeu, ele começa a clamar, ele começa a gritar, ele não se conforma. O texto diz que ele grita: filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E o texto diz que os discípulos
que as pessoas que estavam em volta disseram para Bartimeu: para de gritar, para de falar, para de ficar clamando. E o texto diz que quanto mais as pessoas queriam abafar o seu grito, o seu clamor, o clamor da sua alma, de Bartimeu, ele gritava mais alto, ele clamava mais alto. Irmão, que persistência! Quem sabe alguém disse para você parar de orar. Quem sabe alguém disse para você não orar mais por isso, não clamar mais, porque não tem jeito, não tem saída. E Deus te trouxe aqui, persista para você ouvir isso, persista. Continue crendo, continue orando, continue clamando, porque eu estou com os meus ouvidos atentos às suas orações. Quanto mais mandava ele parar, ele gritava. Porque ninguém conseguiu falar, ninguém conseguiu fazer esse homem se calar. Esse homem, enquanto ele não fosse ouvido por Jesus, ninguém conseguiu fazer ele parar de clamar. Que ninguém te impeça de clamar ao Senhor. Que as circunstâncias não te impeçam de clamar ao Senhor. Que os obstáculos não te impeçam de continuar crendo, clamando, persistindo em oração. A Bíblia, você vai ler os evangelhos, a história da viúva persistente, que orou, que clamou até ser ouvida. A ideia é essa: clamar até Deus fazer algo, clamar até Deus responder. Quem sabe você chegou aqui e você já pensou em desistir de orar. Não vou orar mais por isso. Sabe uma coisa? Eu não vou orar mais por esse marido. Eu não vou orar mais por esse filho, por essa filha. Eu não vou orar mais pelo meu casamento, porque está desse jeito, já tem anos. Deus te trouxe aqui para liberar essa palavra para o seu casamento. Continue clamando pelo seu casamento. Continue, porque Deus é o Deus que restaura casamento. Deus é o Deus que restaura o amor no casamento. Deus é o Deus que restaura o perdão. Então não pare de clamar pelo seu casamento. Não pare de clamar pelo seu cônjuge. Nem pare de clamar pelos seus filhos. Esse homem, ele tem uma persistência. Também percebemos a determinação desse homem em querer se encontrar com Jesus. O texto diz que no versículo 49, que quando Jesus para falar, o texto diz que os seus discípulos chamam Bartimeu. E Bartimeu imediatamente se levanta. Ele joga a capa. E ele vai ao encontro de Jesus. Determinação. Jesus mandou chamar o Bartimeu, cego. Ele não ficou lá, não. Vou ficar aqui mesmo. Ninguém nunca fez nada por mim. Ninguém se importa comigo. Eu vou ficar aqui. A vida é assim. É desse jeito. Eu vou morrer assim. Não. Quando ele escuta os discípulos de Jesus dizendo: olha, Jesus está mandando te chamar, ele se levanta imediatamente e vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. Determinação. Ele é alguém que não se conformou com a sua situação, mesmo sabendo o seu estado físico, emocional, social, espiritual. Esse homem não se conformou. Ele continua clamando. Ele continua buscando, ele continua gritando. Irmão, continue buscando, continue crendo, continue clamando. E se tiver que gritar, você grita, porque ele escuta. Eu não sei qual é a sua condição, nem o seu estado nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez nessa noite você esteja precisando gritar. Quem sabe nessa noite você esteja precisando clamar de dentro do seu coração, para falar para Deus: Deus, eu estou sofrendo com essa limitação física. Eu não sei o que fazer, Deus, para mim não há mais solução. O meu estado é um estado de derrotismo. O meu estado talvez é um estado de falência. O meu caminho é um caminho de morte. Talvez você esteja dizendo: eu não sei mais o que fazer, Deus. Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Você precisa clamar.
Você precisa clamar nessa noite, porque para Deus nada é impossível. O nosso Deus diz a sua palavra que Ele é o Deus do impossível. Não há nada que Deus não possa resolver. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode todas as coisas. Ele ainda hoje restaura casamento. Ainda hoje Ele transforma o marido. Ele salva, Ele converte, Ele liberta, Ele abre porta, Ele cura, Ele ressuscita. Esse é o nosso Deus. Se você está enfrentando o desespero na sua alma, se você está emocionalmente abalada, se você está enfrentando talvez uma depressão profunda, angustiado com o sofrimento da alma, quem sabe você olha para você mesmo, diante de tantos medicamentos, talvez tenha chegado à conclusão que não há mais solução para a sua vida. Você se conformou com esse seu estado depressivo, e que você está sentenciada a viver uma vida no escuro, sentenciado a viver uma vida nas trevas, em trevas, uma vida sem perspectiva, sentenciado a viver uma vida dentro de um quarto escuro, sem nenhuma possibilidade. Eu quero dizer para você nessa noite, que você precisa clamar ao Senhor, que você precisa gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem compaixão de mim. Chega aqui nesse quarto escuro, vem aqui na minha alma, clame. Mas talvez a sua luta seja uma luta espiritual, talvez a sua luta seja uma luta conjugal, talvez a sua luta seja uma luta com medo. Você está assustado, assustada, apavorado, inseguro, com tantas coisas acontecendo. Mas chega um momento na nossa vida que nós precisamos clamar, de não ficar num sentimento de conformismo, não. Nessa noite você precisa exceder esse estado de conformismo, exceder essa sua zona de conforto, e você precisa se posicionar nessa noite e dizer: Deus, eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida, eu sei que o Senhor pode mudar a vida da minha casa, eu sei que o Senhor é poderoso para mudar o meu casamento, o meu filho, a minha filha, essa enfermidade, essa luta. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Não pare de clamar, não pare de gritar, porque Deus está atento ao seu sofrimento. É verdade que vai haver momentos nos quais você não vai conseguir gritar, momentos nos quais não haverão palavras, porque a sua angústia é tão grande que sequer vai sair palavras da sua boca. Mas mesmo que seja sem palavras, faça como Ana, que diante da sua angústia, da angústia da sua alma, porque ela não podia gerar filho, ela não podia ter filho, Ana vai ao templo, ela vai à igreja, ela vai, se derrama diante do Senhor, ela chora, ela não grita com a boca, mas Ana grita com a alma. Quantas vezes a gente não consegue gritar diante do Senhor? Tamanha é a angústia, mas a nossa alma está gritando por dentro, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, chega aqui. Mas seja com a boca ou com a alma, você só não pode parar de clamar ao Senhor. Com a boca ou com a alma, você só não pode parar de gritar, clamando, pedindo pelo socorro do Senhor. Clame, porque aquele que busca, acha. Clame, porque aquele que pede, recebe. Clame, porque aquele que bate, as portas se abrem. Essas foram as palavras de Jesus, e essa não é uma palavra de efeito. Essa palavra não é palavra humana. Essa palavra não é um parafrasear filosófico ou psicológico, ou de um movimento que leve você a um sentimento apenas de um conforto emocional. Não! Essa palavra é a palavra de Jesus, é palavra de direção para a sua vida, é palavra de ordem, é palavra de vida. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Palavras de Jesus. E elas não voltam vazias.
Então clame ao Senhor, bata na porta, busque a Deus, peça ao Senhor, porque o Senhor quer encher o seu coração de uma santa inconformação. Não se conforme com o estado de decretação de alguém que já diz para você que você é uma pessoa incapaz, que você é incompetente e que você não vai vencer na vida. Ao contrário, Deus te trouxe aqui para te relembrar: você é em Cristo Jesus mais que vencedor. Mais que vencedor. Uma vez alguém chegou para mim e disse assim: é funcionário do tribunal, o outro é advogado, o outro passou no concurso da prefeitura, e tu, vai dar o quê? Eu acho que ele faltou o culto do dia 28, a ver o que foi que Deus realizou. Não se aproprie de alguma palavra que alguém disse sobre você, que você não vai vencer na vida. Você vai, por causa de Jesus. Segundo aspecto desse texto, para a gente chegar no final, é que além de Jesus desejar que possamos clamar, em segundo lugar, Jesus se importa com a sua dor. O verso 49 diz que Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego e disseram-lhe: ânimo, levante-se, Jesus está te chamando. Olha que notícia maravilhosa. Jesus está te chamando, se anime, rapaz. E lançando sua capa para o lado, de um salto, dirigiu-se a Jesus. Olha que interessante. No meio de toda aquela multidão que seguia a Jesus para a sua última Páscoa em Jerusalém, Jesus, em volta de todos os discípulos, Jesus para. Jesus para no meio de toda aquela grande multidão, e ele não só para, ele ouve. Ele ouviu o clamor daquele cego, daquele marginalizado. E ao ouvir o clamor de Bartimeu, diz o texto que Jesus manda chamá-lo, porque Jesus se importou com o sofrimento de Bartimeu. Jesus não passou adiante. Jesus não foi indiferente. Jesus não marginalizou Bartimeu. Ele mandou chamar Bartimeu. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus mandou chamar Bartimeu. E a Bíblia diz que Jesus, no meio daquela multidão, apertado, ouve aquela voz. Eu quero dizer que Jesus ouve você. Eu quero dizer que Jesus, ele escuta o teu clamor. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, por mais que você não perceba, ou por mais que você até não creia, ele ouve você. Ele não está à margem do clamor humano, do sofrimento de cada um de nós. Não, ele não está. Ele vê o seu choro. Ele vê a sua angústia, ele vê as suas lágrimas. Ele vê a sua alma gritando: tem misericórdia de mim, eu não aguento mais, está doendo. Ele vê quando você grita desesperadamente. Ele vê quando você disse que você ia desistir. Mas ele não só vê, ele ouve, ele também responde. E ele traz a solução. Ele ouviu e deu uma ordem: mandem chamá-lo. Jesus te trouxe aqui hoje para te lembrar que ele se importa com você. Eu não sei como você está vivendo. Talvez você esteja diante desse drama todo que você esteja vivenciando. Seja um drama financeiro, seja ele espiritual, emocional, conjugal. Eu não sei qual é o seu drama. Talvez você esteja passando necessidade básica. E você esteja dizendo: ninguém se importa comigo. Quem sabe talvez você está buscando ainda conhecer a Jesus. Está querendo entender mais sobre Jesus. Você que está com um vazio dentro de si, que talvez faça parte dessa multidão de pessoas que estão em sofrimento, que pode estar dizendo: ninguém se importa comigo. Talvez você esteja passando por um drama profundo na sua alma. Talvez você não tenha mais aquele sentimento, aquele primeiro amor, aquela presença maravilhosa,
aquele sentimento de que Deus está com você e parece que os seus amigos se afastaram de você. Parece que as pessoas não querem mais caminhar com você. Talvez você seja uma pessoa que está indo por um caminho de morte. Talvez você seja uma pessoa que luta com a sua sexualidade. Talvez você seja uma pessoa que luta contra o alcoolismo, que luta para restaurar o seu casamento. Quem sabe você seja um viúvo, uma viúva, que você esteja vivendo um tempo de solidão. Talvez você seja solteiro, solteira, e esteja vivendo um tempo de solidão e parece que ninguém se importa com você. Mas esse texto me mostra que, a despeito de ninguém se preocupar, de ninguém se importar com você, esse texto me mostra que Jesus se importa comigo e com você. No meio de uma grande multidão, ele estava indo para Jerusalém. Ele sai de Jericó e passa por Jericó, e numa estrada ele vê um homem totalmente vivendo da mendicância, com uma capa sobre si, sem paradeiro, sentado no meio da poeira. E Jesus para, e Jesus vai ao encontro daquele homem. Eu não sei qual é o seu sofrimento, meu irmão, minha irmã, mas eu quero dizer que Jesus está nesse momento dizendo para você, seja qual for o seu drama, Ele te trouxe aqui, Ele está dizendo para você, eu me importo com você, eu estou com você, eu vou às últimas consequências por você, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu te ajudarei, eu te fortalecerei, e eu vou sustentar você com a minha mão direita poderosa. Nesse dia de angústia, de desespero que você esteja vivendo, talvez, seja qual for o seu sofrimento, seja qual for o seu desespero, seja qual for a sua situação, a sua dor, eu quero dizer que Jesus se importa com você. Assim como Ele se importou com Bartimeu, Ele se importa com você. Eu quero chamar o pessoal do louvor para estar aqui. Quem sabe você chegou aqui e está querendo desistir. Quem sabe você está em casa e está querendo e tem pensado em desistir. Quem sabe você chegou aqui e está cansado, cansada. São muitos os obstáculos. Tem muito tempo já. Tem até pessoas que mandando ou dizendo para você desistir. Mas Deus te trouxe aqui. E você vai continuar clamando ao Senhor. Você vai continuar confiando no Senhor, tendo a certeza no Senhor, que o Senhor pode fazer com você o que Ele fez com Bartimeu. Coloque sua vida diante do Senhor. Qual é o seu drama? Qual é a sua condição? Qual é a sua angústia? Diga, Deus tem misericórdia de mim. Diga, Deus tem compaixão de mim. Coloque sua vida diante de Deus.